porque a história repete-se. E se você olhar para a história do povo de Deus, do passado, que a encarnou no dito povo judaico, o povo de Israel, e se você vir aquilo que eles fizeram, por onde andaram, é aquilo que o Israel espiritual, dito Israel espiritual, está a fazer de novo. Por isso, como disse, a história está a repetir-se. E eu gostaria de poder ler ainda um outro verso que nós encontramos no capítulo 3 e vamos ler o versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1. Diz assim: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, para cada coisa há um tempo. Há um tempo para as coisas e há um tempo também para nós, seres humanos. E na continuação desta mensagem, eu quero simplesmente lembrar onde ficamos na mensagem anterior. Nós ficamos naquela séria advertência em que Jesus, no capítulo 24 de São Mateus, revelou-nos há 2000 anos atrás como seria, como se tornaria o mundo socialmente um pouco antes da sua vinda. E ele deu-nos 2 exemplos. A história do mundo antes do dilúvio, nos tempos de Noé. E o que é que nós nos apercebemos? Que nos tempos de Noé, o que prevaleceu foi a incredulidade. E por isso Jesus disse que antes dele vir, um mundo onde nós vivemos, o planeta Terra, tornar-se-ia de novo um mundo incrédulo. Como nós vimos, eles tiraram Deus e em lugar de Deus Criador, colocaram, idolatraram e continuam a idolatrar a ciência. Ou seja, nos tempos de Noé, eles duvidaram do mensageiro Noé e outros mensageiros que se levantaram e foram buscar os homens da ciência para explicar os acontecimentos que eles viam e ouviam da parte de Noé e seus familiares. Então eles anularam Deus e buscaram a ciência para explicar aquilo que Noé, de uma forma tão clara, lhes havia dito que Deus lhes havia transmitido. Ou seja, a palavra de Deus tornou-se inútil naquele tempo. E hoje, nos dias em que nós vivemos, a incredulidade encontra-se instalada no mesmo patamar
dos antediluvianos. A ciência está colocada acima de Deus. Este foi o grande pecado, a incredulidade. Mas Jesus também advertiu que haveria outra situação que seria visível e conhecida por todos antes da sua vinda. O mundo assumiria a mesma atitude que assumiram os sodomitas e os homens e mulheres de Gomorra. Então o que é que foi? A imoralidade. Além daquilo que aconteceu com Noé, também se vê repetido na história desta gente, destes sodomitas, houve um pecado que se desenvolveu, que foi a imoralidade. Porém, estes são dois grandes sinais. E se você hoje olhar para o mundo, você vai conseguir ver que a incredulidade, por um lado, e a imoralidade, por um outro, imperam. E Jesus foi bem claro. Como foi naquele tempo, assim seria quando Jesus estivesse às portas. Porém, há um terceiro sinal que, por misericórdia, Deus anunciou. E anunciou de uma forma específica, aplicando a uma nação que durante anos, durante séculos, foi o refúgio do povo de Deus, que foi os Estados Unidos da América. Então Deus profetizou um sinal que terá que acontecer antes de a lei dominical surgir e de Jesus aparecer nas nuvens do céu. Deus amou tanto aquela nação, porque, como disse, ela foi o refúgio durante mais de 3 séculos. E ali as pessoas correram, fugindo da perseguição por causa da sua fé. E foi nos Estados Unidos da América que o povo de Deus ali se refugiou e, em liberdade, pôde transmitir a mensagem vinda de Deus. Mas esses mesmos dois pecados que aconteceram, um antes do dilúvio e outro na cidade de Sodoma e Gomorra, também profeticamente foi anunciado que ele entraria nesse país, os Estados Unidos da América. E o que é que iria acontecer naquele país, Estados Unidos da América, que até ali foi o refúgio do povo de Deus? Aquele país iria tornar-se um país incrédulo. E, além de incrédulo, imoral. Um país que se diz protestante, ou que se dizia, mas que é daquele país que saem as coisas mais abomináveis, mais terríveis
que o homem, em sã consciência, pode visualizar. E então Deus, por misericórdia, e porque tem filhos fiéis naquela nação, e porque aquela nação, biblicamente, ela está profetizada na Bíblia. Será uma nação que antes defendeu Deus e o povo de Deus, mas que hoje se vai tornar uma nação perseguidora do povo de Deus e vai se voltar contra Deus. Porquê? Porque essa nação vai anular as leis de Deus. Essa nação vai assumir um compromisso de honra, um compromisso moral com Roma e vai instituir, vai construir, vai fabricar uma imagem de homenagem a Roma, ao papado. E já iremos ver isso. E Deus, por uma questão de compaixão, de misericórdia, para aqueles que vivem nos UEFA, nos Estados Unidos, e para aqueles que estão a acompanhar os sinais dos tempos, Deus disse que iria haver um outro sinal. E que esse sinal seria um antecedente do fim do tempo da graça. Vamos ler o que é que nos diz Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, e vamos ler o versículo 20 e 21. Isaías, capítulo 26, 20 e 21. Diz assim: venha, meu povo, entra tu em direção às tuas câmaras. Outras versões dizem quarto. Fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe. Porquanto eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela e não mais ocultará os seus mortos. Outras versões dizem, mais conhecidas, mais populares: filho meu, entra no teu quarto, fecha as tuas portas por um pouco de tempo. Queridos amigos, na primeira parte desta mensagem, nós falamos que há duas portas que têm que ser fechadas na sua vida e na minha vida. A porta da incredulidade e a porta da imoralidade. Você tem que ser uma pessoa que crê. Tem que ser uma pessoa que obedece. Porque se você não crer e você não obedecer, você vai se tornar um incrédulo e um imoral. E por isso Deus diz que isto vai ser um tempo rápido. Porque neste tempo Deus vai selecionar. Neste tempo Deus vai capacitar.
Deus vai colocar na fronte desses fiéis o seu selo de aprovação. Ele vai lhe dar o seu passaporte para entrar na Cidade Santa e viver nos novos céus e nova terra. Então, por isso é que Isaías diz: fecha as tuas portas. Há uma passagem no livro da Rainha Esther, no capítulo 3 do livro de Esther, e no versículo 8 e 9, que nos mostra, na história passada, o ódio que vai existir na história que se vai repetir no presente. E vamos ver o ódio que Satanás vai incitar em homens que se vão tornar demónios. Mas vamos ler o que nos diz o capítulo 3 de Esther, versículo 8 e versículo 9. Nós vamos encontrar aqui, neste contexto, um homem que é o segundo do reino, Amã, e vamos encontrar um outro homem que é o primeiro, espiritualmente falando, que encarna o verdadeiro povo de Deus, Mardoqueu. Ou seja, vamos encontrar um dominado por Satanás e vamos encontrar outro conduzido e dirigido por Deus. E o conflito vai se instalar entre estes dois. Porque neste caso Mardoqueu, não vai ceder às exigências impostas por Assuero em relação a Amã. Porque Assuero impôs uma lei no seu reino que todo homem se deveria curvar, prostrar diante de Amã. E Mardoqueu, conhecedor dos mandamentos de Deus, e sabendo que só, exclusivamente a Deus, nós nos devemos prostrar, inclinar, ele resistiu a esse édito de Assuero. E o que é que aconteceu? Como Amã estava, poderemos dizer, dominado por Satanás, mas tinha também sobre ele a autoridade do rei, então ele sentiu-se no orgulho, sentiu o seu orgulho ferido, porque um homem que nem sequer era daquele reino, era apenas um estrangeiro, resistiu e não se curvou diante de Amã. E é neste contexto que vai acontecer esta dita guerra. E agora vamos ver o que é que este Amã, dominado pelo diabo, furioso contra o servo de Deus, e não esqueçam que a história vai repetir-se com os Mardoqueus de hoje, vai dizer estas palavras. Vamos ler o texto. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, entre todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos.
e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Reparem a forma tão subtil, mas ao mesmo tempo enganosa. Ele não vai falar daquele que lhe fazia frente, Mardoqueu. Porque Satanás não está preocupado apenas com uma pessoa. Satanás ele está preocupado com todos aqueles que não se curvam diante dos Amás deste mundo. Ele sabe que não havia apenas Mardoqueu. Mardoqueu encarnava todos os outros. Mardoqueu era a face visível deste povo fiel. E então Mardoqueu achou por bem, diante de Amã, demonstrar que era fiel a Deus e que tinha uma lei diferente da lei do rei Assuero, do reino da Assíria. Porém, quando Amã constatou por uma, por duas, por 3 vezes que o ato de Mardoqueu era sempre igual, ou seja, ele nunca cedia aos princípios, ele tentou e conseguiu enganar Assuero. E pintou o quadro negro. Mas o quadro negro que ele pintou é o mesmo que vai ser pintado. As mesmas palavras, textualmente falando, vão ser ditas. E vamos ver então o que é que ele disse. Existe espalhado e dividido. Ou seja, o povo de Deus nos últimos dias vai estar espalhado e dividido. Espalhado por vários lugares da terra. Alguns vão sentir-se tremendamente sós. Alguns vão pensar como Elias, que são eles os únicos. Mas não. Eles não estão sós. Eles estão espalhados e divididos. E porquê? Porquê é que eles estão espalhados e divididos? Para que eles sejam luzes em vários lugares da terra. Eles têm que ser luzes em vários lugares da terra. E Deus fez isso com um grande objetivo. Para quê? Para que esta luz e estas luzes brilhem e se tornem Mardoqueus onde quer que estejam. Mas isso incomoda aos Amás modernos. Os Mardoqueus modernos, espiritualmente falando, os fiéis a Deus, incomodam aos servos e servas de Satanás. E reparem o que ele disse. Ele disse cujas leis são diferentes de todos os povos. E é verdade. O povo de Deus, o verdadeiro povo, tem uma lei diferente na questão da alimentação, tem uma lei diferente na questão da vestimenta,
tem uma lei diferente na questão social, tem uma lei diferente no dia de guarda, é um povo diferente, tem leis diferentes. E isso, a Amã disse com verdade. Diz que essas leis, eles eram tão fiéis a essas leis, que por causa da fidelidade a elas, eles não cumpriam as leis do rei. O que é uma meia-verdade. E então o que é que disse Mardoqueu? Decrete-se que os matem. E não só propôs que fosse feito um decreto, mas disse que compensaria aqueles que pusessem termo à vida dos mardoqueus daquele tempo. Agora eu pergunto, crendo, acreditando naquilo que diz Salomão, que a história passada se repete, você crê que isso não vai acontecer? Claro que vai acontecer. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é muitos que nós pensamos ou pensávamos que eram mardoqueus, quando estiverem diante de Amã e souberem que há uma forca preparada para eles, eles cedem e abandonam a Deus. E como vos disse, ainda ontem eu pude constatar alguma dessa realidade. Eles cedem e abandonam a Deus. Por isso, queridos amigos, a primeira grande lição é esta. Como é que nós temos sido? As pessoas conhecem-nos como pessoas que têm leis diferentes? Ou as pessoas que convivem connosco não veem diferença nenhuma? Mas vamos então ver que ele fez este comentário ao rei, fez esta sugestão ao rei, o rei não só aceitou e diz: faz o decreto como tu entenderes. Mas eu faço uma pergunta. E onde ficou Deus no meio de tudo isto? O que fez Deus quando vê os seus fiéis filhos e filhas ameaçados de morte? É isso que nós precisamos entender para poder confiar. Vamos então ver o que é que fez Deus. No livro de Esther, no capítulo 4 e no versículo 16, Esther, capítulo 4 e versículo 16, vamos ver o que é que o Senhor fez. Verso 16 diz assim: a rainha que estava no reino, Esther, e que Deus tinha colocado lá, para que ela também se tornasse no reino aquilo que o seu tio Mardoqueu se tornava fora do trono, quando ela viu, quando ela se convenceu que não iria escapar a este decreto e queriam saber que também ela era judia, então ela disse isto no versículo 16: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia,
Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim adentrarei à presença do rei, o que está em desacordo com a lei, e se eu parecer preso. Que coisa interessante. Em vez de entrar em pânico, a rainha Esther deu uma ordem ao seu tio. Reúne todos os judeus que puderes e ora e jejuem. Vamos fazer um jejum de 3 dias e 3 noites. Queridos amigos, quanto eu gostaria de poder me reunir com Mardoqueus. Quanto eu gostaria de poder jejuar e clamar a Deus por livramento. Mas eu muitas vezes me interrogo e pergunto a Deus: Senhor, aonde estou? E onde estão aqueles que tu queres fazer herdeiros do reino? Não comais nem bebais. No capítulo 6, versículo 1, vocês sabem que o jejum, quando há unidade e quando há uma vida consagrada a Deus, o jejum e a oração produzem o seu efeito. Por mais incrível, havia um decreto assinado, um decreto de morte. Mas quando nós nos unimos em verdadeira oração, em humildade, em lamento, em clamor e choro, quando choramos entre o alpendre e o altar, e quando nos juntamos com o mesmo Espírito, acontece o impensável. Vamos para o capítulo 6. Versículo 1. Diz assim: naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crónicas que foi lido diante do rei. O que é que Deus fez? Deus vai provocar um sono em Assuero. Uma insónia tremenda. Ele virava-se para um lado, virava-se para o outro, mas não conseguia dormir, porque o efeito de jejum, o efeito do clamor do povo de Deus estava a produzir efeito. E então o rei não conseguiu dormir. E como ele não conseguiu dormir, o que é que ele fez? Pediu que lhe trouxessem um livro de registro, de coisas que ficaram registradas na vida dele. E entre essas coisas estava lá uma notícia registada que se havia passado com a pessoa de Mardoqueu. E o que é que aconteceu? Houve pessoas que estavam a preparar, poderemos dizer, uma guerra contra o rei Assuero. Queriam matá-lo. E quando Mardoqueu soube que estavam a fazer isso, estavam a planejar matar o rei, ele foi e criou um plano de chegar aos ouvidos do rei. E o rei foi poupado. E quando o rei viu
que a sua vida tinha sido poupada por causa de Mardoqueu, que havia sido um homem bom e o anunciou, o rei disse: eu quero saber quem é esse Mardoqueu. Tragam-me à minha presença esse Mardoqueu. E Mardoqueu veio à presença do rei. E disse-lhe: fostes tu que fizeste isso? Fostes tu que, graças a ti, eu estou aqui com vida? Fostes tu que contribuíste que eu mantenha com vida? Então eu tenho que fazer alguma coisa por ti. E o que é que ele fez? Tu vais ter um lugar de honra no meu reino. Queridos amigos, os que são fiéis a Deus, eles vão ser compensados por Deus. Não é logo. Mardoqueu não deu a notícia, não advertiu, não chegou aos ouvidos do rei e veio logo a compensação. Não. Veio depois. E aquele homem que estava condenado à morte por Amã, e até já estava uma forca feita para ali ser pendurado, pela oração e pelo jejum do povo, agora não só é poupado, mas é engrandecido pelo rei Assuero. Incrível! Quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem. Mas temos que estar unidos. E hoje o verdadeiro povo de Deus não está unido. Cada um puxa para seu lado. Cada um quer ter o seu ministério independente. Cada um quer fazer as coisas à sua maneira, não como Deus quer. Mas não. Deus quer que o seu povo esteja em unidade. Mas unidade em quê? Em Cristo. Queridos amigos, vamos agora ler o capítulo 8 do livro de Esther, 16 e 17. 8, 16 e 17. Que diz assim: e os judeus, aqueles que estavam condenados à morte, os judeus tinham luz e alegria e regozijo e honra. E em toda a província, em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, por medo dos judeus não lhe haver sobrevido o mal. Ou seja, o que é que aconteceu? E em vez de serem mortos, Deus agora vai fazer com que o rei, o coração do rei, seja tocado e faça um banquete. Queridos amigos, agora não esqueçamos que a nação, os Estados Unidos da América, que foram o povo, foram a nação que protegeram o povo de Deus, que lhe deu guarida, que lhe abriu as portas, que os recebeu. Essa mesma nação que os recebeu é a mesma nação que os vai perseguir. Por causa de quê? Por causa da incredulidade igual aos tempos de Noé e a imoralidade igual aos tempos de Sodoma e Gomorra. E então vem um terceiro sinal que só os sábios de Deus vão saber. Os ímpios não vão saber, nem sequer vão acreditar. Então vamos ver qual é o sinal. A mensageira do Senhor, Ellen White, ela escreveu em Manuscript Release, volume 1, página 260. E vejam o que ela escreveu. Ela disse assim: as cenas que se passarão em breve serão terríveis. Tudo o que pode ser abalado será abalado, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas.
Ela viu que tudo o que pode ser abalado, sacudido, vai ser sacudido. A sua vida, a sua fé vai ser sacudida. Vão vir provas terríveis à sua vida. A nação, e ela agora está-se a referir aos Estados Unidos da América, a nação será colocada em uma posição mais crítica de que qualquer outra vez desde que se tornou uma nação. Ou seja, ela vai tornar-se, ela que foi, poderemos dizer, conhecida como a nação da liberdade, para onde as pessoas iam eram livres, ela vai se tornar a nação mais opressora. E ela continua a dizer no livro Evangelismo e na página 29, o tempo está próximo em que haverá perplexidade, confusão em todas as cidades. Já vamos ver um vídeo que nos mostra que isto já é uma realidade. Haverá derramamento de sangue e destruição. O tempo está mesmo às portas, quando haverá luto em grande escala. A mensageira do Senhor disse, quando estes dois pecados, a imoralidade e a incredulidade, se juntarem, derem as mãos e tornarem aquela nação como foi nos tempos do Noé e como foi nos tempos do Sodoma, o flagelo de Deus, os juízos de Deus vão cair sobre aquela cidade. No livro Evangelismo, ela continua a dizer, Deus está agora chamando os seus mensageiros de modo positivo para que advirtam as cidades enquanto a misericórdia ainda perdura e enquanto multidões ainda se acham susceptíveis à transformadora influência das verdades da Bíblia. Deus está a chamar mensageiros, mas esses mensageiros já não estão a ver dentro das igrejas, porque as igrejas estão corrompidas. Todas as igrejas, Deus está a levantar homens em várias partes da terra. São os mardoqueus. E agora notem o que ela diz. O terrível estado da nossa nação, os Estados Unidos, clama por profunda humildade por parte do povo de Deus. A importantíssima pergunta que se deveria agora ocupar a mente de cada um é... E ela diz que há uma pergunta que todos têm que fazer hoje. E qual é a pergunta? Estou preparado para o dia do Senhor? Que será terrível quando Ele vier. Posso suportar a penosa prova que está diante de mim? E agora notem o que ela diz. Pastores e povo têm falta de espiritualidade e de verdadeira piedade. O amor às pessoas deixou de existir. Eles estão preocupados com aquilo que você dá, com aquilo que você lhe entrega, com o seu dinheiro, com as suas coisas, mas eles não estão preocupados com a sua vida. Eu ontem estive na casa de uma pessoa que pertence à Igreja Adventista e que diz que ninguém a visita. E está doente. É verdade, isto está a acontecer. Por isso aquilo que eu quero dizer é acordemos. Acordemos. Façam a pergunta. Estou eu preparado para o dia da vinda do Senhor? A Bíblia diz que Ele virá como um fogo. Ele vai consumir. Todo aquele que não estiver purificado pelo sangue de Jesus vai ser consumido. Mas as pessoas não querem saber. Isto eu faço, mas aquilo não faço. Isto é importante, mas aquilo não é importante. Isto eu faço, mas aquilo não interessa. Tudo ou nada. E aqui continua ela a dizer,
tudo o que puder ser sacudido, sê-lo-á. O povo de Deus será levado às mais difíceis situações e todos precisam ser estabelecidos, arraigados e solidificados na verdade. Ou seus pés certamente resvalarão. E agora notem o que ela diz. Agora vem a parte terrível. Como aconteceu lá no dilúvio, lembram? E em Sodoma, vem a parte terrível. Ela diz assim, em Testemunhos, para a Igreja, volume 1, página 355. Ela diz assim, o povo deste país abandonou a Deus e se esqueceu dele. É verdade. Hoje fala-se em Deus, mas não se vive uma vida transformada. Hoje fala-se em Deus, mas continuamos a fazer tudo igual. Se você for ver a sua vida, aquilo que você fazia há 20 anos atrás é o mesmo que você faz hoje. Come as mesmas coisas, veste as mesmas coisas, vai aos mesmos lugares, fala as mesmas palavras, ouve as mesmas coisas. Não há mudança na vida das pessoas. E por isso, o que é que ela diz? O povo deste país abandonou a Deus e esqueceu deles. E escolheram outros deuses. E seguiram os seus caminhos corrompidos até que o Senhor os deixou. Os habitantes da terra transgrediram a lei de Deus e violaram o seu concerto. Olhe o que está a acontecer. Ainda agora eu vi um vídeo que me como é que eu hei dizer? Eu não sei se devo dizer chocar, ou não sei o que dizer. Dentro da igreja adventista, de uma das igrejas adventistas do sétimo dia, foi levada várias comida para oferecer a espíritos e fez-se uma dança aos espíritos. Isto está louco, o mundo está louco. É como diz a Ellen White, o povo deste país abandonou a Deus e se esqueceu dele. Será que você já abandonou a Deus? Você talvez possa dizer, eu não abandonei. Não. Então e porquê é que você vive fazendo coisas que não agradam a Deus? Veste roupas que não agradam a Deus? Pinta-se não agradando a Deus? Faz tantas coisas. Porquê é que não faz aquilo que Deus manda? Se você é fiel a Deus, tem que fazer o que Ele diz. E eu também. E agora notem o que ela diz. Tudo isto está a acontecer no mundo. E ela diz, tudo se está preparando para o grande dia de Deus. O tempo durará apenas um pouco mais, até que os habitantes da terra tenham enchido a medida da sua iniquidade. E sabe quando é que a medida da iniquidade dos habitantes da terra vai ser cheia? Quando os Estados Unidos promulgarem a lei dominical, e está à beira de acontecer a qualquer momento. A taça encheu-se. Acabou, não há mais ninguém. Não há mais salvação para ninguém. E em especial para o povo de Deus. E então a ira de Deus, por tanto tempo, tem estado dormitando e se despertará. E esta terra de luz, vejam, beberá a taça da ira sem mistura. O devastador poder de Deus está sobre a terra para despedaçar e destruir. Os habitantes da terra estão destinados à espada, à fome e às pestes. Muitos homens, agora notem o que diz aqui, muitos homens em posições de autoridade, generais, oficiais, agem em conformidade com as instruções dadas pelos espíritos de demónios. Quem é que está a dirigir o mundo? Eu ainda há bocadinho ali, quando estava a comer mais a minha mulher, estava a ver os generais, os comandantes das tropas dos Estados Unidos que estão a mandar bombas para
o Irão e eles dizem graças a Deus. Como é possível estarmos a matar pessoas e estamos a dizer que isto é por amor a Deus? Muitos homens em posições de autoridade, generais e oficiais, agem em conformidade com as instruções dadas pelos espíritos. Você pode ser uma dessas pessoas que pode estar a ser dirigida por um espírito mau. E você fala em Deus. Mas fala em Deus, mas não faz o que Deus lhe pede. Não obedece ao que Deus manda. E ela continua. Um general recebe orientações desses espíritos para ordenar movimentos especiais e se envaidece com a esperança de sucesso. Outro recebe orientações que diferem totalmente daquelas dadas ao primeiro. Algumas vezes os que seguem as orientações dadas obtêm uma vitória, porém reconhecem derrotas e com mais frequência. Há generais que recebem ordens dos demónios, vão para a guerra e o diabo diz-lhe: vais vencer, e vão ser mortos na guerra. Outros vão para a guerra e saem vitoriosos. A guerra não é de Deus. E nós vamos amanhã iniciar uma série em que vamos provar pelas Escrituras se vai ou não vai haver uma terceira guerra mundial. Iremos ver isso. Queridos amigos, então o que é que a mensageira anunciou? Que os Estados Unidos, o terceiro grande sinal, antes da lei dominical surgir e antes de Jesus vir, ela disse que iria haver uma guerra civil nos Estados Unidos. E vocês olhem, eu vou passar agora, aqueles que não estão no YouTube, não podem ver, mas podem ouvir, vou passar aqui um pouco do vídeo para ver como está o mundo. A cidade de Los Angeles ficou em chamas após a reação de imigrantes às duras políticas do presidente Trump contra essas populações. Olhem para isto. Carros incendiados. A polícia nas ruas. Os homens. As guerras, os conflitos. Ninguém obedece a ninguém. O mundo está-se a tornar uma anarquia. Olhem para tudo isso e vejam. Ellen White anunciou que viria uma guerra civil. E ela vai vir. Esperem para ver. Vejam o que está a acontecer no mundo. Para onde caminha este mundo? Vocês acham que é Deus que está a conduzir? Foram 3 dias de protestos pessoas? Iniciados na sexta-feira após rumores que as forças de segurança de Trump haviam realizado batidas em comércios na região de Paramount, de maioria hispânica. Uma multidão foi às ruas contra essa política, que ganhou coro com apoio da população local, que reagiu às sanções de imigrações forçadas já anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Who's got the power? What kind of power? Trump, escucha, estamos en la lucha. Em outro ângulo, é possível ter uma noção do mar de pessoas que ocupou as ruas. Reparem, a maior parte da juventude que hoje apenas se serve da internet, não têm valores morais, não conhecem Deus, não querem saber de Deus. Olhem para os nossos filhos, o que é que eles hoje querem? Vejam se eles se curvam diante de Deus, se dobram os seus joelhos diante de Deus. Qual é o Deus hoje? É a internet, é os Facebooks. Reparem, é o comer e o beber, o mundo está louco.
Mas Jesus Os disse que conflitos se seria assim. acirraram com grande repressão da polícia trumpista a Reparem, partir a do polícia sábado, a quando cavalo, Trump a interveio pé. diretamente e ordenou de forma controversa Gás o envio da Guarda lacrimogéneo. Nacional à Califórnia. Essa decisão tradicionalmente Olha para cabe ao isto. governador do estado. Imagens que circulam nas redes sociais dão a dimensão da violência. Reparem, as pessoas a serem deitadas por terra com os canhões de água. Quem está a dirigir isto? Para onde vai este mundo? Você sabia que isto vai precipitar a guerra civil e vai impor uma lei tal como aquela lei no tempo de Mardoqueu? Reparem, a prender as pessoas e a levarem-nas, a resistência. Mas vocês podem ver muito mais nas redes sociais. Agora, eu gostaria de concluir esta mensagem dizendo algo que talvez vos possa surpreender. Precisamos de recuar ao século XIX, mais propriamente dito ao ano de 1888. E em 1888 era Papa no mundo Leão XIII. E como Papa, ele levantou-se aparentemente em defesa dos trabalhadores. E ele impôs leis, ele permitiu os sindicatos surgiram em força para que os trabalhadores fossem defendidos. E eu não estou aqui a dizer que um trabalhador não deve ser defendido, não sou contra isso. O problema é que ele não queria defender os trabalhadores, ele queria tirar a liberdade aos trabalhadores. E então Leão XIII, ele pensou criar uma lei em que todo o trabalhador, menos as pessoas do campo, deveriam descansar ao domingo. Porque você sabe que o diabo odeia desde a criação o sábado. E sempre se levantou para deitar por terra e levar as pessoas a trabalharem ao sábado e a desobedecerem esse mandamento. E então este Papa Leão XIII quis criar uma lei para as pessoas observarem o domingo. Fosse obrigatório o trabalho parar ao domingo. Hoje, nós temos outro Papa no século XXI que tem o mesmo nome deste Papa do século XIX. Leão. E você sabe que a Bíblia apresenta Cristo como o leão da tribo de Judá, mas também apresenta Satanás como leão. Diz que o leão anda bramando ao redor para que possa tragar. E todo aquele que toma este nome de leão e quer impor as coisas pela força, como Leão XIII
queria obrigar as pessoas a guardarem o domingo. Todo o que impõe pela força não pertence ao leão da tribo de Judá, que é Cristo. Não é o leão da tribo de Judá que o domina. É o leão que anda em derredor e que o usa. Então este leão que agora se levantou, que agora é o leão 14, ele veio com o mesmo propósito. O que é que ele quer? Defender os trabalhadores. Dar autoridade aos sindicatos. E obrigar as pessoas a guardarem o domingo. Agora, se Leão 13 era dirigido por o leão Satanás, Leão 14 também é dirigido porque ele quer fazer a mesma coisa que o Leão 13 não conseguiu fazer. E já vamos ver porque é que ele não conseguiu fazer. Agora há outra coisa que nós precisamos entender. Nessa altura, quando Leão 13 era presidente dos Estados Unidos, era o Papa Universal, Leão 13 era o Papa, o presidente dos Estados Unidos era Cleveland. E Cleveland foi um homem que esteve no governo, esteve na liderança como presidente dos Estados Unidos por 2 vezes. Esteve do dia 4 de março de 1885 a 4 de março de 1889. Depois candidata-se e perde as eleições. Mas 4 anos depois, ele volta a ser presidente em 4 de março de 1893 a 4 de março de 1897. Cleveland. Agora, aqui uma coisa curiosa. Na altura em que estava para sair a lei dominical, em 1888, estava como Papa Leão 13. Hoje, quando está para sair a lei dominical, está como Papa Leão 14. Tem o mesmo desejo, os mesmos objetivos. Era presidente dos Estados Unidos Cleveland, que por 2 vezes foi presidente dos Estados Unidos. Agora eu pergunto, é coincidência? Porque também Donald Trump, em 20 de janeiro de 2027 até 20 de janeiro de 2021, foi presidente dos Estados Unidos, candidatou-se e perdeu para Biden. E Biden esteve no governo neste interregno. Mas Trump, no dia 20 de janeiro de 2025, 4 anos depois dele haver sido presidente, é reeleito presidente dos Estados Unidos. E agora eu faço uma pergunta. Se temos um presidente, Cleveland, 2 vezes teve 2 mandatos nos Estados Unidos, não um atrás do outro, mas um separado por 4 anos. Hoje temos um presidente de igual modo. E temos também um Papa. Então vocês acham que não está tudo preparado para que a lei dominical surja? Eu vou-vos deixar. Ouçam aquilo que este irmão Onésimo, da Escola da Profecia, diz. Esta é mais uma apresentação. Desejo a todos um bom começo de sábado. Vai ser uma apresentação realmente
Vamos avançar para o minuto 1:30 e vamos ver o que ele nos diz. Fique então com esta apresentação, com este documentário profético. E se o retorno de um nome sinalizasse o retorno de uma profecia? Em 1888, o Papa Leão XIII procurou moldar a ordem mundial. Em 2025, Leão XIV pode estar a fazer o mesmo, numa escala que o mundo nunca viu antes. Coincidência? Ou um renascimento calculado de uma missão esquecida? Fique comigo enquanto traçamos como dois papas chamados Leão podem ser as capas de uma profecia a desenrolar-se diante dos nossos olhos. A Igreja Católica elegeu um novo pontífice, o Papa Leão XIV, o primeiro Papa originário do Novo Mundo. Nascido nos Estados Unidos, Robert Prevost, com raízes no Peru, ele é um homem de duas Américas, posicionado de forma única a unir o Norte e o Sul. Na sua primeira aparição, os observadores notaram seu simples e modesto traje papal e um caloroso e pastoral comportamento. Ele parecia menos um monarca e mais um missionário, ecoando o estilo humilde do Papa Francisco. Os cardeais escolheram com um mandato claro curar as divisões dentro da Igreja e promover a paz num mundo dilacerado pelo conflito. Ele será um pastor da terra natal americana, com a missão de unir as Américas para pacificar o mundo. O próprio nome do Papa Leão XIV sinaliza continuidade com o passado. Há mais de um século, o Papa Leão XIII guiou a Igreja através de uma era de agitação social e emitiu encíclicas abordando os direitos dos trabalhadores e o papel da Igreja na sociedade moderna. Agora, em 2025, outro Papa Leão surge em um tempo igualmente tumultuado. Este Papa americano carrega as esperanças de milhões, além dos católicos, esperanças de unidade entre os cristãos, reconciliação com outras crenças e liderança moral em meio a crises globais. Pode um homem conseguir unir um mundo fraturado? As expectativas são enormes. Com bondade e determinação audaciosa, o Papa Leão XIV começou a entrar em contato com líderes políticos e religiosos, decidido a marcar sua presença como um pacificador. Até figuras proeminentes dos Estados Unidos demonstraram um apoio sem precedentes. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o senador Marco Rubio voaram para Roma para a missa de início do Papa Leão XIV e entregaram pessoalmente uma carta do presidente Trump, convidando o Papa a visitar a Casa Branca. Este gesto extraordinário, líderes americanos ao pé do trono papal, anuncia um novo capítulo nas relações entre a Igreja e o Estado. Levanta uma questão profética. Será que esta crescente aliança entre os Estados Unidos e o Vaticano pode ser o catalisador para os acontecimentos finais previstos nas Escrituras? Queridos amigos, estamos a viver sinais terríveis. E dentro em breve, você vai ouvir aquilo que nós vamos terminar agora. Imagens terríveis. Vamos ver algo que vai acontecer muito em breve. As pessoas que não quiseram ouvir a voz de Deus, elas vão ter esta atitude que você vai ver e ouvir no vídeo, no YouTube, desde que você entre no nosso canal. Porque aqui no Facebook você não pode ver, apenas pode ouvir. Mas ouçam. Se vocês acreditavam que estas coisas estavam vindo, por que não nos contaram? Nós não sabíamos sobre estas coisas! Por que nos deixaram na ignorância?
As pessoas vão perguntar porque é que vocês não nos contaram. Nós estamos a As contar. bolas de fogo que Ellen White viu. Foi-me apresentada uma cena. Era a noite antes do sábado. Foi quando essa cena se apresentou. Olhei pela janela e havia uma imensa bola de fogo que vinha do céu, e ela caiu onde estavam construindo edifícios com pilares. Especialmente os pilares foram-me mostrados, e parecia que a bola veio direto para o edifício e o esmagou. E eles viram que estava se ramificando, se expandindo, aumentando, e começaram a chorar e lamentar e torcer as mãos. E eu pensei que alguns do nosso povo estavam lá, dizendo: bem, é exatamente o que estávamos esperando, é justamente o que temos falado, é justamente o que temos discutido. Vocês sabiam? Disseram as pessoas. Vocês sabiam e nunca nos contaram a respeito? Pensei que houvesse uma agonia em seus rostos, uma agonia em sua aparência. É exatamente o que estávamos esperando. É justamente o que temos falado. Vocês sabiam e nunca nos contaram a respeito?